Será se você realmente precisa de banco vetorial para construir suas aplicações de IA só para conversar com o PDF ou com alguns documentos? Vai precisar de chunking, embeddings, busca de similaridade, rerank e outras coisas só para conversar com um ou alguns PDFs? Será se isso é realmente importante? Fica aqui hoje, eu vou te contar uma opção que ela tá quentinha no mercado, tá? E que tá todo mundo usando e que vai te poupar tempo, infraestrutura e com certeza vai te poupar dinheiro. Eu vou te mostrar como. Bora lá. Não é nenhum tipo de sensacionalismo, tá bom? Mas realmente existe um formato, um novo conceito, tá? Que se chama-se Vectorless DB. Nada mais é do que uma aplicação sem um banco vetorial, tá? A gente observa que no mercado hoje em dia, quando se fala de chat com PDF, chatbot, assistente virtual, a gente sempre tá ligado com o RAG, tá? Que faz justamente essa pipeline. Para quem não conhece aí, vou deixar aqui o link na descrição. Nós temos vários vídeos aqui mesmo na plataforma do Jornada de Dados, no YouTube do Jornada de Dados, mostrando o que é o RAG, como que faz, como utilizar, como criar, como entender melhor a pipeline, essa arquitetura que o RAG é, tá? Então a ideia aqui é mostrar como que esse conceito novo de Vectorless, ele se sobressai em alguns casos ao uso do RAG, tá? Então eu trouxe aqui uma explicação bem rápida e clara do que é o RAG, o CAG e o Vectorless DB, tá? A gente vai ver na prática, mas só para deixar claro aqui, o RAG ele tem uma estrutura, uma arquitetura única, onde a gente pega um ou mais documentos, né? Geralmente você faz um RAG com vários documentos ali, divide ele em chunks, né, em pedacinhos, transforma esses chunks em embeddings, né, em vetores, em matrizes vetoriais, armazena ele dentro desse banco vetorial e aí quando o usuário faz uma pergunta, a gente simplesmente faz essa pipeline de novo, só que trazendo para retornar como contexto para IA, que é transformar a pergunta do usuário com um modelo de embedding em uma matriz vetorial e aí a gente cruza com o que tem no banco de dados para saber, no banco de dados vetorial, né, para saber qual que é o chunk que mais se assemelha ali com a pergunta e assim poder enviar isso como contexto para um modelo de LLM gerar uma resposta final, certo? É um formato que, para quando você tem vários documentos, é muito bom, porque você não precisa enviar todos os documentos ou todos os pedaços dos documentos, você envia os mais importantes, certo? Olhando por esse lado, ele é rápido e ele é barato, porém ele às vezes, é o que a gente mostrou ali, ele às vezes ele não traz tanta relevância assim, ele deixa a desejar em alguma busca ali em relação à similaridade. O CAG ele já não tem esse problema, ele não tem um problema de deixar às vezes um chunk que tem uma qualidade ali, que vai trazer uma qualidade da resposta para trás, porque o CAG ele simplesmente envia todo o contexto do documento, do PDF, para dentro do modelo LLM. Então se a gente tem um documento de 10, 15, 20 páginas, nós vamos pegar essas 10, 15, 20 páginas, extrair o texto e enviar tudo para o modelo, juntamente com o prompt, como input, né? E aí a gente pede o modelo para gerar um output ali, certo? O Vectorless DB, ele traz um conceito que é um pouco de cada. O que ele faz? A gente pega um documento e a gente faz um parse desse documento, a gente cria uma árvore. Essa árvore ele é um objeto JSON, onde ele tem vários elementos, então eu trouxe alguns dos possíveis elementos, né? Títulos, seções, páginas e IDs. Quando o usuário faz uma pergunta, o modelo ele vai fazer essa leitura dentro da árvore primeiro, e aí só depois que ele encontrar quais os nós, quais os ramos ali dessa árvore em que tem possíveis respostas para aquela pergunta que o usuário está fazendo, aí sim ele pega aqueles IDs e busca o texto original de cada um daqueles IDs para gerar a resposta, certo? Ele não faz isso usando a similaridade, ele faz isso usando a lógica mesmo de um modelo LLM. Com isso ele pega os nós que são realmente importantes e ele não consome o PDF todo, o texto todo do PDF. Ele extrai o que é de melhor do RAG e do CAG para poder gerar isso. E aí vamos mostrar isso na prática para vocês verem a diferença de custos, de pipelines e o que ele traz de resultado. Então, a gente tem aqui, eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, eu não vou mostrar como que é o RAG. O RAG é um conceito que todo mundo assim já entende, já conhece. Ele é mais complexo para mostrar como que funciona, e aí a ideia aqui é mostrar algo rápido, como que a gente pode entender melhor esses conceitos, principalmente o conceito de Vectorless DB. Então eu vou mostrar aqui um CAG, quanto que ele gastaria nessa pipeline, tá bom?
na hora que eu botar para rodar aqui, deixa eu só mostrar aqui o meu código rapidinho. Eu tenho aqui um prompt bem simples, onde eu vou pegar e vou enviar todo o contexto e vou te fazer uma pergunta e aí você vai responder. Esse é o prompt para o meu modelo LLM, tá? Estou usando o PyMul PDF para extrair esse texto. Então, vou passar página por página e extrair todo o texto que está dentro do PDF. O PDF vai ser essa lei aqui que eu encontrei na internet. Lei 10.741 de 2003, tá? Ela tem 23 páginas e é um monte de artigo aqui, tá bom? E aí eu vou passar então, estou usando aqui o modelo, o módulo aqui do LangChain do chat OpenAI, tá? Tenho a minha chave API dentro do meu arquivo env, certo? Eu estou passando o prompt que eu falei para vocês ali agora e uma pergunta. Simplesmente. E aqui eu só vou pedir para ele trazer a própria API da OpenAI do LangChain. Eles trazem os elementos aqui de input, output e total de tokens. Então só vou pedir para ele trazer aqui, certo? E aí a pergunta que eu vou fazer, ela simplesmente está aqui. O que fala no artigo 37 no inciso 2? Simplesmente isso, tá? E eu vou botar isso aqui para rodar. Então, overrun full keg. E aí, rapidinho ele me respondeu aqui. Trouxe o que tem, artigo 37, inciso 2. Se eu deixei até aqui fácil de pesquisar. Aqui, ó. Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter alguma coisa. Toda instituição dedicada, ele trouxe exatamente aqui então. E ainda indica aqui a página 7, qual que é página 7. Legal, né? E aí ele traz aqui então quantas chamadas que foram feitas. Input 14.331, output 56. A gente vê aqui que é pouquinha coisa, só uma frase mesmo. E ele traz o total. Então tem um total aí de 14.387 tokens. E aí entra a parte do Vectorless DB. Existe um framework chamado PageIndex, tá? Até deixei aqui o GitHub deles, tá? Onde na própria documentação deles, eles até tratam de forma engraçada, falando aqui que se você está cansado, frustrado, né, de ter a acurácia do seu retriever falhando, ele até traz aqui similaridade diferente de relevância, ele traz essa alfinetada de que, pô, se você está sofrendo com o RAG para trazer sempre os chunks que são relevantes usando a similaridade, eu trouxe uma opção para você aqui que com certeza ela vai encontrar os pedaços certos, né, os trechos do texto certo para a sua resposta ser mais qualificada. E aí entra a parte de vectorless, né, de você não precisar de um banco vetorial para ter isso tudo. E aí ele tem um formato open source onde você vai ter que clonar o repositório e ele traz também um formato cloud, tá? Que eu vou até botar para rodar aqui, certo? Então eu vou botar para rodar enquanto eu mostro, porque ele demora um pouquinho. Baixei aqui a dependência dele, né? PageIndex, certo? Instanciei o cliente, você vai precisar de uma chave API que você consegue encontrar aqui dentro, tá? dash.pageindex.ai. Então aqui dentro você consegue gerar a sua API, tá? E aí eu vou botar ele para rodar aqui, trazendo o mesmo formato, a mesma pergunta que eu vou fazer, tá? Aqui a pergunta, o que fala no artigo 37 no inciso 2, e vou trazer as mesmas coisas, inclusive aqui dentro o input token, output token e total tokens. Run Page Index. E aí eu vou mostrar para vocês, ele está criando aqui, mas como eu já fiz ali dentro, eu vou mostrar para vocês como que ele se comporta dentro da plataforma, tá? Ele pegou aqui o meu arquivo, tá? Que é a mesma lei. E aí ele simplesmente passou ela para cá, né? Ela tá aqui. Ele faz isso aqui, ó. Ele transforma isso numa árvore. Então ele pega os trechos, aqui tem as páginas, né, onde que está cada coisa, e cada título, ó, disposições preliminares, ele traz título 1, disposições preliminares, ele entende qual que é o detalhe daquele seu documento e ele consegue captar esses detalhes aqui de forma que ficar organizada. Se eu puder pegar aqui, será que se eu copiar... Vamos ver se eu consigo. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Vou baixar o JSON. Acho que até já baixei em algum momento. Vou trazer ele pra cá. Vou trazer pra cá. Aí, ó. Aqui tá o JSON que ele tá mostrando pra mim aqui na plataforma
dele de uma forma renderizada, ele tá pegando aqui, ó, ele tem um título, ele tem um ID do nó, um sumário. Então o que ele faz? Ele cria um resumo daquela página, daquele index lá. Ele não cria, não pega um nó por página, né? Ele tem lá os parâmetros internos que ele roda, mas o que ele faz? Ele passa o sumário, ele pega onde que começa o index, no caso é a página aqui, né? Começa na página 1 e termina na página 1, e o texto completo daquela página, tá? E aí, como que ele faz isso? Ele cria toda a estrutura aqui, né? Então você vê aqui que dentro desse nó ele tem um subnó, tá? Que são esses aqui. Tudo mais, ele cria toda essa árvore. E aí o que faz? Quando ele vai pesquisar, quando eu vou perguntar sobre o artigo 37, ele faz o que? Ele não lê o texto diretamente, ele lê primeiro o sumário para tentar entender onde que tá, para só depois ler o texto completo. Com isso ele economiza muito token, certo? Aqui ele tá falando de 35 mil tokens, eu acho que ele acabou pegando alguma confusão, mas aqui dentro a gente consegue ver aqui, certo? Que ele tem aqui só 6 tokens de input, mas na realidade é mais. Por quê? Porque ele pegou um cache, né? Como eu já rodei algumas vezes, ele usou o cache, mas na realidade é isso aqui, ó, os inputs, 13.873 mais 6 e 658 de output. Então ele gastou aqui 21.199 tokens, mais ou menos o que a gente teve ali pro CAG, né? O CAG foi um pouquinho menos, então o que acontece? Ele acabou gastando bastante token para gerar isso. E aí entra a solução. Isso é uma solução já pronta, então existem formas de melhorar isso e tudo mais. O que eu fiz? Eu pensei em criar o meu próprio page index, pegando as regras ali que ele tem, certo? E aí eu simplesmente criei um criador, um parse daquela árvore que vai atender aos tipos de documento que eu vou criar. Então eu estou fazendo aqui a minha própria árvore sem precisar gastar um centavo. Eu simplesmente criei ele vou extrair o texto, né, do PDF usando o PyMu PDF. Aqui eu só coloquei o token, o tick token, né, só para metrificar ali quantos tokens que vai ter, mas simplesmente eu estou pegando tudo, estou detectando os headers, estou detectando o segmento das páginas, fazendo a contagem e tudo mais. Eu vou construir aquela árvore todinha ali. Aqui é o formato de árvore que eu quero construir, certo? Então eu vou ter um título ao invés de sumário, ele tem título e sumário, né? Eu vou utilizar o título e eu tenho o texto. O texto é a parte completa, que nem eu falei, e aqui eu tenho o título, onde eu vou buscar dentro dele, tá bom? Então aqui eu criei a minha estrutura e eu vou fazer a mesma pergunta para ele, tá? Mas primeiramente eu vou criar, deixa eu criar aqui, ó, eu vou rodar aqui o meu build tree. Então eu tenho aqui o meu build tree, eu vou simplesmente passar ele e vou passar o nome do meu PDF e como que eu quero que ele venha o output dele, o nome dele e no formato JSON, certo? Então na hora que eu rodar aqui, vocês veem que é rapidinho, ele já gera aqui. Tá? Ele faz uma conta aproximada, né, de quantos tokens que vai ter, não é tão exato, certo? Mas não tem nenhuma LLM e ele simplesmente cria aqui, ó. Ele cria aqui que é o artigo 1, o que fala no artigo 1, artigo 2, ele faz isso aqui, tá? Então consigo identificar exatamente aquilo ali. Eu tenho os meus nós, IDs, tudo mais, os nós que estão dentro dos outros nós, criando toda essa árvore. Então aqui eu criei a minha própria árvore do mesmo jeito que o framework do Page Index faz, certo? E aí eu simplesmente criei agora aqui um agente, tá? Que esse agente eu estou usando o LangChain também aqui para criar esse agente, mas basicamente o que esse agente meu faz, eu tenho duas tools dentro dele, tá bom? Uma tool de buscar página e outra tool de buscar texto. Qual que é a ideia aqui? A ideia é, eu tenho a minha árvore, certo? Eu preciso buscar em qual página, em qual index que vai estar aquilo que eu preciso. Então, o meu modelo ele vai buscar dentro do título onde que vai estar ali os possíveis candidatos para ele poder encontrar a resposta. E aí, ele vai buscar isso quantas vezes ele quiser, né? Ali eu consigo controlar isso dentro do prompt e eu vou buscar, assim que eu tiver todos os candidatos que eu acho que é relevante, eu vou buscar o texto
daqueles candidatos. E aí eu vou botar isso aqui para rodar junto com o meu prompt, eu vou criar o meu agente e eu vou criar o meu agente. Então eu já limpei aqui já, deixa eu dar um overrun e eu vou rodar aqui. E eu vou rodar ele aqui então, tá? Eu tenho aqui o meu modelo, eu vou chamar aqui o meu documento do tree e eu vou perguntar o que diz no artigo 37. Vamos colocar aqui e vou chamar. E aqui ele traz o que fala do artigo 37, então ele trouxe aqui página 7, tudo mais, página 7. Aqui ele mostra quantas calls ele fez, ele chamou 3 vezes, aqui provavelmente foram as tools, né, chamada. Então foi input, o output, input, output. Aqui na terceira ele chamou de novo, e aqui tem o total do quanto que eu gastei. Eu gastei 2.353 de input e 213, um total de 2.500. O que eu quero mostrar com isso? Existem opções do mercado e você consegue criar a sua opção. A ideia do Page Index é genial, tá? Eu não explorei aqui o poder completo aqui da ferramenta, mas com certeza a gente viu aqui que gastou até mais, mas a gente consegue de alguma forma melhorar isso, tá? E a ideia aqui do Page Index é genial no sentido de, para algumas arquiteturas, esse tipo algumas arquiteturas de projeto, esse tipo de ideia aqui é muito melhor do que o RAG e é muito melhor do que o CAG, tá? É lógico que o RAG ele tem seu lugar, ele não substitui, o Page Index aqui, ele não tem a ideia de substituir o RAG, a ideia do Vectorless DB, ele não tem ideia de substituir o RAG, mas sim de utilizar uma outra opção quando o RAG ele não está trazendo ali a melhor acurácia ali para o seu projeto, tá? Então aqui a ideia é o que? Eu não vou gastar com complexidade de infraestrutura, porque no RAG eu preciso de um banco vetorial, eu preciso de um modelo de embed, então isso tudo são custos no final das contas. Por outro lado, se você usa vários documentos ali, 200 documentos, 1000 documentos, 10.000 documentos, para você criar uma árvore de estudo, fica impossível de controlar isso. Então aí você não vai conseguir usar o Vectorless DB para esse tipo de arquitetura de projeto, tá bom? Então o RAG ele continua sendo super importante justamente para essas arquiteturas onde você lida com muitos documentos, tá? Então eu tenho um projeto onde eu tenho 500.000 documentos, cara, é RAG 100%. Não criaram ainda uma arquitetura que substitua o RAG nesse sentido. Pô, Caio, eu tenho um documento ali que eu preciso pegar ele, ler rapidinho ali e responder algumas perguntas sobre ele. Cara, vá para o Vectorless DB. Nesse sentido, ele substitui o CAG para 1, 2, 5, 15 ali documentos, dependendo do tamanho deles. Eu acho que o Vectorless ele vai substituir. Se for um documento muito pequeno que você precisa talvez ali criar um resumo, fazer uma análise em cima de tudo que está ali, o CAG é a sua opção. Então assim, você tem 3 arquiteturas que são diferentes e que funcionam para modelos de projetos diferentes. Então a ideia aqui não é substituir o RAG, não é acabar com o CAG, mas é mostrar que existe uma terceira opção e que você consegue economizar tokens, tá? Você consegue trazer mais agilidade e você consegue trazer eficácia tão boa ou até melhor quanto. Galerinha, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não se esquece de dar uma curtida aí, deixar o like pra gente, falar nos comentários o que achou, o que vocês estão querendo aí de próximos vídeos pra gente gravar, tá bom? Tamo junto, valeu!